Se hoje você vai na concessionária da Toyota e tem Corolla Cross e Yaris Cross, você tem que agradecer esse cara aqui. O Toyota RAV4, que começou lá anos 90, anos 2000, essa categoria de SUVs mais urbanos, numa época até que essa categoria era um mercadinho um pouco mais premium. Essa aqui é a nova geração do RAV4, muda completamente do que a gente conhecia até da geração anterior, mas mantém boas qualidades, principalmente um conjunto híbrido pleno. Quer saber como ele anda, os detalhes e se vale a pena? Vou mostrar no vídeo de hoje. A nova geração do RAV4 chegou ao Brasil, não faz muito tempo que ela foi apresentada no exterior, então uma velocidade rápida de atualizações e ultimamente, aí nos últimos dias, temos visto vários lançamentos até desse porte, essa faixa de preço e não de marca chinesa, o que é mais curioso. Mas o que mais impressiona é que esse carro não lembra nada aquele RAV4 anterior. A Toyota trouxe uma nova linguagem de design, na verdade, para todos os seus carros, e o RAV4 é o primeiro a trazer isso para o Brasil, essa identidade nova. É um visual mais robusto, mais quadrado, com mais linhas quadradas, até esse estilo de SUV quadradinho que está voltando à moda, está ficando na moda, o RAV4 já tem. Mas eu tenho aqui os faróis em LEDs, não são divididos em duas partes, eu tenho o projetor farol alto e baixo e a luz diurna aqui que complementa, uma frente bem diferente, você vê uma boa separação. Interessante que não tem logo iluminado, não tem grade iluminada, não tem nada disso, é algo bem tradicional. Farol de neblina e o para-choque que até remete um pouco ao Corolla Cross, né? O atualizado recentemente, também não faz tanto tempo, com essas aberturas aqui para grade. É um carro bem diferente, mais uma vez esse visual quadradão, capô quadrado alto, para dar uma sensação de robustez. Roda de 20 polegadas, diamantada e preta. Esse carro tem duas versões, e essa daqui é a topo de linha, então você vai ver pela roda maior. Cabo do retrovisor em preto, você pode ter a opção de teto escurecido, mas não é o caso desse carro que está nessa cor branca, então tem essa sensação. São os vidros, que também são grandes, vidros grandes dão uma sensação de claridade, não é aquela coisa de tentar fazer um estilo coupé. E aqui atrás, eu acho que é o ponto que mais difere o RAV4, ele é bem diferentão. Essa peça aqui são as lanternas, né? Eu tenho aqui as duas peças separadas, mas tem essa central, ela não interliga com o LED, mas eu tenho os filetinhos de LED. E o curioso, o nome RAV4 em destaque, o logo da Toyota basicamente pequenininho, em preto, bem discretinho, parece que a Toyota quis destacar que é um RAV4, não um Toyota. É uma traseira bonita, reta, não tem muito aquelas coisas de design, de fazer diferente, não. Até porque, quando a gente olha muito para essa questão do design, ajuda também no espaço interno. Principalmente aqui, eu tenho um carro com um bom porta-malas. Também, o que muita gente sente falta, tem step, né? No Brasil, alguns carros já nem tem mais o step. Aqui tem, e no caso dessa versão eu tenho um sistema de som assinado pela JBL. Então, dá para ver que é a versão topo de linha, vem bem equipada, e também já começamos a falar de espaço interno, o porta-malas também tem uma boa capacidade. Aqui no banco traseiro eu tenho um bom espaço, então eu tenho 1,65 m, dá para ver aqui, ó, que na verdade a Toyota até colocou um banco mais confortável, um banco que é maior, aqui ó, dá para ver, minha perna está bem apoiada na parte da coxa, aqui embaixo, eu consigo até ajustar a inclinação aqui desse banco, ó, ficou um pouquinho até mais reto, um pouco mais confortável. E é um carro que aqui eu coloco dois adultos com muito conforto, um terceiro não vai ruim, não vai mal aqui. Aqui um pouquinho mais duro, aqui embaixo fica até a parte de baterias do sistema híbrido. Eu tenho um apoio de braço para aumentar o conforto em duas pessoas, saída de ar-condicionado, aquecimento, a gente vê que esse carro é muito para o mercado norte-americano, quando eu tenho aquecimento do banco traseiro, duas tomadas USB do tipo C para recarga com 15 watts cada uma boa capacidade, mas assim, o espaço aqui não é grande, mas ele é mais confortável que espaçoso. Então é uma questão de troca, eu tenho um carro mais confortável, mas o espaço aqui ainda acomoda adultos muito bem, e o acabamento aqui na porta traseira poderia até ser melhor pelo preço do carro, mas o acabamento aqui que tem o couro, o plástico, um acabamento bem similar com o que eu tenho lá na frente, com a diferença que até aqui em cima é igual lá na frente, o que necessariamente não é bom. O acabamento dele deixa a desejar um pouquinho. Bom, confesso que o acabamento do RAV nessa faixa de preço era esperado até um pouco menos de plástico, né? Eu tenho bastante plástico ainda em diversas partes do painel, aqui na coluna. Não é um carro muito bem montado, você vê que tem uma escolha de desenhos e tudo muito bem feita, mas a gente vê que tem muito plástico
Isso pode ser uma tendência de apostar numa coisa mais jovem, mais robusta, mas quem estava acostumado, por exemplo, com o Rave anterior vai sentir um pouco. Por outro lado, é um carro que ficou muito mais moderno. Primeiro, esse desenho, esse design mais com vários ângulos, várias peças diferentes espalhadas, dão um estilo até mais jovem, vamos dizer assim, menos conservador, casa um pouco com o que a gente viu lá fora. Destaque para a tela aqui da central multimídia, uma tela grande, né, como é o ditado hoje em dia, você precisa ter uma tela grande no carro, Apple CarPlay e Android Auto sem fio no espelhamento, mas mesmo assim eu tenho também um sistema de navegação embarcado, só se você for, por exemplo, para um lugar que não tenha sinal, vai ser importante, senão você vai usar com certeza do espelhamento. O interessante é que aqui embaixo, mesmo com o espelhamento, a Toyota mantém os controles de climatização. Eu tenho o comando do ar-condicionado automático, temperatura, os bancos dianteiros têm ventilação e aquecimento, eu consigo ajustar, por exemplo, o aquecimento do banco traseiro, consigo ajustar por aqui, mas lógico você vai ficar muito mais aqui no dianteiro. E mesmo assim, eu posso ajustar a temperatura por aqui, mas eu posso, por botões físicos aqui embaixo, fazer esse ajuste rápido desses comandos. Mas aqui embaixo, saídas de ar, com o pisca-alerta. E aqui é interessante, porque eu tenho 2 carregadores por indução, não só um. 2 bons carregadores por indução. O seletor de modo de condução, que eu posso trabalhar normal, Eco, Sport ou Custom, modo de condução de motor. Aqui embaixo eu tenho o EV Mode, que funciona em baixas velocidades. Aqui ele não vai trabalhar, que a bateria aqui já está baixa. E como é um carro de tração integral, eu posso escolher aqui o modo de tração Snow ou Trail ou normal, que é o que normalmente a gente vai usar. Ele trabalha na distribuição de força entre o eixo dianteiro e o traseiro, que é um motor, mais uma vez, um motor elétrico. Aqui eu tenho um bom porta-objeto, você pode guardar alguma coisa, mais 2 portas USB do tipo C de 45 watts para recarga de smartphone um pouco mais rápida, smartphone ou outros tipos, por exemplo, 45 watts você já pode, por exemplo, ligar um notebook na porta USB-C, assistente de descida em rampa, câmeras 360, sistema de estacionamento automático. Aqui o seletor de marchas, ele é um negocinho bem pequenininho, bem discreto, mas bem fácil de mexer, não é nada na coluna. Eu tenho parque, ré, neutro aqui só pelos toques, freio de estacionamento eletrônico e o auto hold. Aqui um porta-copo e aqui uma peça que eu achei bem interessante, aqui trabalha como porta-copo. Esse carro, como ele tem muito para Estados Unidos, a gente sabe que o americano gosta de viajar e tudo mais, ele tem uma coisa muito interessante. Eu posso apertar aqui e abrir normal para guardar minhas coisas, tem mais uma porta USB, essa de comunicação com a multimídia, caso você não queira usar o espelhamento. Posso abrir aqui para o passageiro, ou eu posso apertar os 2 botões e virar. E ela vira como se fosse uma mesinha. Eu tenho uma mesinha aqui para tomar um lanche, para colocar alguma coisa, sei lá, vou pôr no computador para trabalhar, alguma coisa assim. Mas aqui mesmo já vem um alerta, tipo, não deixa, não adianta pôr comida aqui e andar, porque vai cair. Mas é bem interessante para alguns usos. Terminou de usar, dá uma limpada se você sujou, lógico. Igual põe aqui de volta e virou o apoio de braços novamente. Aqui na minha frente, painel de instrumentos, também todo digital, tem as informações que precisa de uma forma bem clara, inclusive de navegação. Um head-up display, um volante com formato diferente, que a gente não viu ainda no Brasil, o RAV4 é o primeiro mais uma vez. Pacote ADAS bem completo, alerta que é o Toyota Safety Sense, alerta de colisão, piloto automático adaptativo, alerta de saída de faixa, assistente de faixa, alerta de ponto cego, estacionamento automático, um pacote bem completo de assistentes. Acabamento aqui na porta já em soft touch. E o que eu achei interessante, os botões de vidro em uma posição bem elevada, regulagem de retrovisor, tudo aqui numa posição que eu pouco mexo quando eu vou tirar a mão do volante, já tá fácil aqui. E um puxadorzinho aqui, que é bom quando você for lavar o carro, tomar cuidado para não ficar muita poeira, porque não é aberto, né, em si. É um lugar que você põe a mão e não tem uma saída assim do outro lado. Então é bom tomar cuidado na hora de limpar o carro. Mas RAV4, mais uma vez, um bom acabamento, mas até na faixa de preço poderia ser um pouquinho melhor. A parte do conjunto mecânico do RAV4 é um conjunto híbrido heavy, que na minha opinião é um sistema muito interessante para quem está vindo de um carro a combustão completo, quer entrar na eletrificação, quer um bom consumo de combustível, mas não quer depender de recarga em tomada, em carregador e tudo mais, porque é o próprio motor responsável por alimentar as baterias. Eu tenho aqui um 2.5 aspirado, um motor
com o seu ciclo pensado para eficiência energética, então apesar de uma potência de um motor de cilindrada relativamente alta, não é um motor de alta potência porque junto dele eu tenho os motores elétricos. Eu tenho um motor elétrico no eixo dianteiro dentro da transmissão e um motor elétrico lá na traseira, que é um dos diferenciais do RAV4 ter essa tração integral elétrica. Então já vai diferenciar ele ali, por exemplo, do Corolla Cross e tudo mais. E, mais uma vez, a vantagem é você não precisar necessariamente pôr o carro para carregar. Não é uma bateria grande, ou seja, não é um carro que tem um modo elétrico extenso, mas ele vai ajudar em baixas velocidades e também para ter um bom consumo, aí, principalmente no uso urbano. Mas isso a gente já vai dirigir, eu vou comentar um pouquinho quais os pontos positivos de ter um carro com essa mecânica híbrida plena e, principalmente, a calibração japonesa nesse carro. O RAV4 sempre foi um carro bem refinado dentro da Toyota. Que se existe hoje o Corolla e Yaris embaixo, o RAV4 sempre teve essa posição de ser o Toyota. O carro que sempre bateu no peito e fala, eu sou o verdadeiro Toyota, sou o verdadeiro SUV da marca. Tem essa RAV4, mas já é uma questão aí de chassi e carroceria. Mas, por exemplo, aí na questão monobloco, carro que vem com tecnologia híbrida, e até no Brasil foi o primeiro, quando pouco se falava de SUVs, foi o primeiro a aparecer junto com o Honda CR-V. Na época era uma briga bem interessante. Então ele veio, essa geração aqui realmente precisava até se diferenciar mais do Corolla, do Yaris Cross, né? Se posiciona realmente acima, principalmente pelo refinamento de calibração de suspensão, direção, do próprio conjunto híbrido heavy. Só que assim, né, vamos lá, conjunto híbrido, ele é uma evolução do que a gente já conhecia, tem um motor 2.5 aspirado, mas 2 motores elétricos, como já expliquei para vocês. E a grande vantagem é justamente você não precisar recarregar em fonte externa. E ajuda muito a convencer quem tem um carro a combustão normal a trocar por um eletrificado, né? Porque você não precisa se adaptar com um ponto de recarga, se preocupar com o recarregador, porque os pirrés você acaba, para realmente extrair tudo que o carro pode, você tem que pôr o carro para carregar. Então tem esse ponto. E aqui, por exemplo, eu estou em baixa velocidade, aqui está um pouco de trânsito, o carro não está nem ligado, parte do motor. Então você anda num modo elétrico em baixa velocidade, ajuda no consumo. Então, por exemplo, quanto mais trânsito você pegar, melhor o consumo será. Então é até interessante para quem anda muito na cidade, ciclo urbano. Ao mesmo tempo eu tenho um carro que é bom de estrada, né? Eu tenho uma boa potência. O motor aqui é a combustão, ó, deu um pouquinho mais de pé, para um pouquinho mais de velocidade. E ele já entrou em ação, já junta a potência de todo mundo. E um destaque do RAV, esse primeiro contato, é a suspensão, direção, é muito bem calibrado. Eu falo muito isso aqui na questão dos chineses, eles ainda estão aprendendo a calibração de suspensão, calibração de direção. Aqui não. A Toyota já sabe fazer isso, tem muito tempo. Então é um carro gostoso de dirigir, confortável, ao mesmo tempo não é bobão, não é molenga, não é direção artificial, é um carro bem comunicativo, que para muita gente isso ainda faz muita diferença. Então aqui você tem 2 pontos bons, né? Conjunto híbrido que vai te dar um bom consumo e uma boa suspensão, uma boa direção, que a Toyota sabe fazer. Não adianta a gente ignorar esse fato. A engenharia japonesa, assim como provavelmente a engenharia alemã, trabalham muito bem ainda. Por mais que sejam carros aí mais caros que os chineses, quem realmente valoriza alguns aspectos técnicos do carro, é bem perceptível a diferença aqui ainda. Bom, afinal, vale a pena ter um RAV4 ainda? Bom, se você vê o canal, você viu até recentemente um vídeo falando do novo Tiguan, com a tração integral, mais de 272 cavalos, e aqui repete muita coisa do que eu falei lá. É interessante as marcas tradicionais mostrarem seus pontos diante das chinesas. Por exemplo, calibração, engenharia, calibração de suspensão, direção, ainda são coisas que as chinesas ainda estão penando. E como o Tiguan, o RAV4 também trouxe uma sensação boa de estar num carro japonês, um carro de boa engenharia, boa construção, suspensão, direção. E o próprio conjunto híbrido é interessante, né? O Brasil parece que é um mercado que gosta dos híbridos plenos. O plug-in está fazendo um sucesso, mas você ter um plug-in sem carregador não adianta nada, porque você vai consumir até mais
do que um conjunto desse. A Toyota falou que esse carro, se fosse pensar na geração anterior e tudo que ele evoluiu, seria um carro de mais de 400 mil reais. Não é o preço, é um preço um pouco acima do preço do Tiguan, por exemplo, com seus 272 cavalos, mas nenhuma eletrificação. Mas é um carro muito bem equipado, em duas versões. Você pode escolher, por exemplo, a versão menos equipada, se quiser pagar um pouco menos. Mas essa topo de linha tem um pacote muito legal e vem de olho bem no cliente Toyota, que já tem um RAV4 e vai evoluir, ou para o cliente que tem ali essa grana, que é um carro híbrido, economizar um pouco no combustível, né? Mesmo quem tem uma grana gosta de economizar um pouco, principalmente na hora de abastecer, não vai depender de tomada. E mais uma vez, tem a questão da marca, né? Toyota, 10 anos de garantia. Agora eu só vou finalizar o vídeo com uma coisa. Quem diria que a marca que fez RAV4 fez Yaris Cross, né? Muito diferente. Mas aqui é o diferente pro bom.